Olá, estamos de volta com Minutos de Argumentos aqui na TV Araucária e também pelo nosso site, o www.guarapuavatube.com.br. Estamos de volta com um assunto novo, sempre trazendo os principais debates de nossa cidade, do país ou do estado. O tema de hoje é um tema muito importante relacionado àquilo que nós vemos, lemos ou então escutamos no nosso dia a dia, a imprensa. Qual o papel da imprensa, qual deve ser ou qual tem sido mostrado o papel no dia a dia, aquilo que nós lemos, aquilo que nós informamos, aquilo que nós tanto nos precisamos para nos comunicar. Isso que nós vamos debater hoje aqui no Minuto de Argumentos, ao lado, é claro, do professor Cláudio e do professor Francis. Tudo bem, professores? Tudo bem, Luan? Tudo bem, Cláudio? Tranquilo. Pois é, falar de imprensa é interessante porque a todo momento, hoje nós somos abarrotados de informação. É informação pela internet, informação pela televisão, informação pelo rádio. São vários meios, pelas redes sociais. Hoje as pessoas se autodenominam produtoras de informação, muitas vezes, de muita informação. Qual a importância disso e como que isso tem sido mostrado na visão de vocês? Quer começar, Francis? Pode ser, né, Cláudio? Então tá, o que eu vejo é o seguinte, né? Aquele papel da imprensa de levar uma situação ou algo que está acontecendo na sociedade de maneira imparcial é o que levou ela a ter este valor como mediadora da verdade que acontece na nossa sociedade. Com este papel das redes sociais, blogs, etc., e pessoas, né, se autodenominando jornalistas, coisa e tal, né, portadoras das notícias, essa credibilidade, no meu ver, ela começa a entrar em decadência. Fato que pode afetar a imprensa, né, até mesmo com a mídia eletrônica. Muitos jornais no Brasil e no mundo eles tiveram que rever seus conceitos para poder sobreviver à nova era da tecnologia, né? Então, o que eu vejo pode afetar a imprensa, essas novos meios de comunicação, as pessoas mesmo, né, relatando o que se faz, afeta. Inclusive com o fenômeno que aconteceu aqui em Guarapuava da Neve, né? Antes mesmo da mídia oficial relatar os acontecimentos, Facebook, outros meios de comunicação pessoal, né, estavam já cobertos de fotos, relatos, o que viram, o que aconteceu. Então, é complicado. A imprensa profissional, ela tem que se tornar mais ágil do que as pessoas comuns estão fazendo hoje, né? As próprias matérias, digamos assim, relatam aquilo que viram, né? Não é de forma profissional, mas, porém, também há uma credibilidade. Porque é alguém falando. E na verdade, Luan, o assunto merece realmente uma discussão bastante academizada também por conta da pauta dos meios de comunicação. Vamos falar da esfera local. Nós tivemos, desde o século passado, vários jornais que foram veiculados na nossa cidade. Mas todos eles, quase, sem nenhuma exceção, ou vinculados a grupos com paixão partidária, ou então foram negligentes com relação à esfera pública, serviram a interesses. Mas, felizmente, as coisas têm chegado a resultados melhores, né? Nos últimos anos, sobretudo nos últimos 10 anos, quando a Unicentro, por exemplo, legitima um curso de jornalismo e até de publicidade e propaganda, outros cursos aparecem, surgem novos profissionais, a vida social, política e cultural da cidade ficou mais agitada. Ela ganhou um corpo diferente. Surgiram pessoas que começaram a redigir matérias um pouco mais consistentes, com mais fundamentos, e isso promoveu algumas alterações no nosso modus vivendi. Isso é tranquilo de se reconhecer. Mesmo assim, ainda assim, é insuficiente, é precário e precisa melhorar muito ainda. E por isso que o comentário que o Francis faz tem a ver com a quebra da convenção. Os roteiros muito bem definidos, fixados, editados, cosmetificados, perdem a espontaneidade
do jornalismo engajado, militante, paralelo e até marginal. É o que você falava agora há pouco aqui nos bastidores de mídia ninja. Então, a mídia ninja hoje é um fenômeno, é uma realidade e precisa ser discutida e precisa ser debatida. Alguém me perguntou, um aluno, mas o que é a mídia ninja? Eu falei, não dá para dizer o que é, porque eu também não sei. É uma coisa ainda muito instantânea, efêmera, mas que parece que é e que lembra o jornalismo alternativo na ditadura militar. Ele é meio que invisível. Ele se antecipa, ele não está blindado, ele não está engessado. Então ele atinge mais o cidadão comum, ele atinge mais o cidadão particular. E, como o Francis falou, às vezes ele é vanguardista. Então hoje o Observatório da Imprensa tem discutido, né? O mundo tem discutido isso. Se é um assunto que está na pauta hoje dos editoriais, é a mídia ninja, não é verdade? Sim. E até muitos autores discutem essa própria questão da imparcialidade. Seria imparcialidade ou então a isenção? Porque é difícil a gente ter uma noção de imparcialidade quando tudo que é escrito ou é produzido por um jornalista, ele vem de pensamentos anteriores, de uma cultura anterior. Ou seja, cada jornalista, cada pessoa que está escrevendo aquilo, leva consigo uma carga cultural, de vivência, daquilo que ele vai escrever. E alguns discutem que não existe a noção de objetividade ou imparcialidade, como diz o próprio Cláudio Abramo, né, que é um dos teóricos do jornalismo. E é interessante esse fenômeno da mídia ninja nesse sentido, porque precisaríamos nós ter mais mídias justamente que defendam mais os seus lados, mostrem mais as suas partes, ou então mostrem mais as suas situações, como é o caso da mídia ninja. Quando alguns meios de comunicação estavam sofrendo represálias no meio das manifestações, inclusive é algo que eu não concordo, que eu acho que temos que repudiar, porque estamos numa democracia, mas no momento que você toma um carro de uma certa emissora A, ou que você agride um jornalista de uma emissora B, independente seja a posição do jornalista quanto aquilo, você agride um trabalhador também. Ou então, daí, quando esses meios de comunicação são impedidos de ir para o meio da manifestação, surge a mídia ninja, fazendo transmissão em tempo real, pelo celular, pelo tablet, daquilo que está acontecendo. É um fenômeno da pós-modernidade. O que você também pode considerar, e daí eu questiono o Francis, é quando a imprensa tem cores definidas. E já está claro e explícito que aquela imprensa tem esse discurso, seja para manter a ordem vigente, seja para contestar a ordem vigente. Não estou falando de direita e de esquerda, nem de PSDB e PT, mas existem alguns veículos de comunicação e algumas emissoras de rádio, também em nossa cidade, que as pessoas já rotularam, identificaram. Por um lado, é nocivo isso, mas por outro lado é mais sincero, é mais verdadeiro. Você já ouve aquela emissora de rádio sabendo que ela tem tais cores. Você já lê aquela revista, seja Isto É, Veja, Época ou Carta Capital, sabendo que ela já tem uma cor, seja ideológica, seja partidária, seja conservadora, reacionária ou liberal. Né? Então é mais ético ter essa definição do que a camuflagem. Porque a camuflagem, o subentendido, o subterrâneo, ele sugere uma corrupção do próprio discurso, porque ele é flutuante. Ora está aqui, ora está ali, conforme os interesses que se revezam. Não é isso? Isso mesmo, Cláudio. Aí que está. Quando, digamos, os ouvintes ou as pessoas a que se destina, né, os jornais, coisa e tal, têm esta consciência, é legal. Mas eu acho que não é o que acontece com a maioria. E também com, digamos, aspectos políticos com relação à mídia. Isso daí vem desde a ditadura militar. Na época da ditadura militar, concessão, que caiu no colo do Roberto Marinho, né, foi dado aí na ditadura militar. Depois o fenômeno do ACM, né, o carlismo na Bahia. Tá? A gente, estudando um pouquinho ali, vê o fenômeno de uma pessoa que apoiava a ditadura militar, tá? Após a democracia, a formalização da democracia, onde estavam pessoas que se matavam antes contra a democracia e os próprios militares constituindo o poder. Até fazendo um parênteses, e o fenômeno do Sarney, que distribuiu rádios em troca de um aumento do número, um aumento de anos do mandato para políticos de todo o país. Isso.
nos anos 80. Foi inclusive é um caso que porque daí entrou a questão do ACM, né? Ele percebeu como sobreviver agora nessa nova política democrática, sendo que eu fui contra. Então o que aconteceu? Foi criado o político virtual, digamos aí. Tá? Ele se aproveitou da mídia. Sarney, Tancredo Neves colocou o ACM, né, no Ministério da Comunicação. Com isso, daí com a entrada do Sarney, começou essa distribuição, ou seja, a compra de parcerias políticas, de poder político, a troca de concessões. Tá? Foi assim, a Bahia foi um absurdo. Até hoje, assim, se a gente vê a família do SM, assim, ele é proprietário de grandes... Mas deixa eu fazer uma pontuação aqui. Isso se refere mais à mídia poder, e que está ao lado do poder. Mas também, nos últimos anos, houve um novo paradigma de algumas mídias, meios de comunicação, colocarem-se para defender o discurso da sociedade civil. Com algumas intenções também, para ter audiência, para ser politicamente correta, para ir ao encontro dos interesses populares. Vou citar um exemplo de um trabalho que eu li, de uma ex-orientanda, ex-aluna, aliás, da Universidade Estadual Centro-Oeste de Jornalismo. Estou aqui com o nome dela, Helena Krieger. Ela fez um trabalho sobre a Gazeta do Povo. O título é A Imprensa, o Poder e a Sociedade de Controle. Apontamento sobre a repercussão da série Diários Secretos do jornal Gazeta do Povo. Esse jornal fez uma ampla campanha sobre os diários secretos, da corrupção, de documentos sigilosos que eram guardados às 7 chaves. E se colocou como a defensora desse discurso que é simpático à opinião pública. Mas parece que não foi espontâneo, foi uma produção, entendeu? Então, eu também não vejo muita diferença da produção de um lado da produção de outro lado. Então, é um fenômeno que tem atingido todas as classes e todas as categorias sociais. Então, por exemplo, às vezes você vê uma matéria da Isto É, falando, divinizando o atual governo federal. Às vezes você vê uma matéria da Veja satanizando o atual governo federal, certo? Mas para ter audiência, às vezes eles invertem algumas questões, né? Para ter o quê? O público, o leitor. Então é realmente uma manobra para ter leitores, né? Para ter o quê? Essa matéria-prima da sociedade civil. Eu penso o seguinte, Cláudio, isso daí é uma jogada, acho que da própria imprensa, para ela se destacar no poder de, digamos, a representante oficial da verdade para o povo. Exatamente. Foucault que vai falar disso, né? Alguma coisa assim. Então, o que acontece? Vamos mostrar aquilo que o povo quer ver. Né? Isso, eu acho que... Mas, por trás, tem alguém que tem interesses neste poder. Vamos discutir isso no próximo bloco. No próximo bloco a gente volta a debater imprensa e o seu papel, seja aqui na nossa cidade, no estado ou no país. Voltamos com o segundo bloco do Minuto de Argumento. Você também, lembrando que você também pode acessar esse vídeo no www.guarapuavatube.com.br, falando hoje sobre a imprensa. Professora, falando sobre opinião publicada, opinião da imprensa, opinião pública. Qual a diferença entre essas duas? Na verdade, cada um de nós tem a sua opinião particular. E quando a gente tenta discorrer sobre essa opinião particular, escrevendo ou usando um espaço como esse, pode se transformar numa opinião pública. Tá? Mas nem toda coisa que é publicada ou é falada é de fato uma opinião pública. Porque a opinião pública, ela tem um pouco a ver com a razão pública. Ela se aproxima mais de algo que é um tanto quanto que consensual, certo? E todos nós hoje, quando vamos ler um jornal na internet, eu faço isso costumeiramente, né? Abro a Folha de São Paulo, né, na internet. E ali tem um rol de matérias, não é verdade? E daí eu clico naquela que eu mais me interesso. E o que acontece? A Folha está me pautando. Provavelmente os assuntos que eu vou ter em sala de aula, no caso de política, economia, tem a ver, ou tem muito a ver com aquilo que eu li.
Eu li num livro, assisti um vídeo ou li uma matéria de jornal. As matérias de jornais do Estadão, da Folha, da própria Gazeta do Povo tentam formar uma opinião pública. Eles tentam pautar a sociedade. E muitas vezes conseguem. Mas quase sempre também essa possível pauta, ela tem uma defesa. Seja, por exemplo, a Folha de São Paulo tem sido bastante hostil com o governo Dilma hoje. Não é verdade? Então, há uma diferença entre opinião pública e publicada. Nem sempre a opinião publicada ela é pública. Ela pode se transformar pública ou não, dependendo da receptividade das pessoas. Claro que existem alguns âncoras que têm carisma e que têm realmente uma veia jornalística crítica ou voltado à teoria crítica que consegue tocar em algumas questões que nós até então não tínhamos pensado por esse aspecto, por esse ângulo e assim por diante, né? Os colunistas fazem isso muito bem. Existem bons colunistas no Brasil que emitem uma opinião e essa opinião começa a reinar sobre a opinião de muita gente. É porque existe o quê? O jornalismo empresarial. Você sabe que nós sabemos muito bem a questão do monopólio, né? A época pertence à Globo. Então, a Globo consegue dominar muitas mentes, seja pela televisão aberta, seja pela televisão fechada, seja pelo jornal O Globo, seja pela editora Época. Pelas rádios. Ou pelas emissoras, FM e AM. Então, olha o público que ela consegue atingir. É muito grande. Mas nem sempre o que a Globo publica torna-se uma opinião pública. Por isso que a opinião pública hoje está sendo muito mais festejada pela mídia ninja. Porque ela tem mais credibilidade do que a mídia oficial. A mídia oficial vive um momento de crise, Luan. Sim, até é interessante para a gente perceber o quanto muitas vezes as pessoas querem se ver dentro da comunicação. Porque nós sabemos que é difícil nós termos uma matéria daqui do interior de Guarapuava lá no Jornal Nacional, lá no Fantástico, que todo mundo costuma assistir, no Domingo Espetacular, no Jornal Grande da SBT, da Band. Por quê? Primeiro porque por causa de estruturas, depois por causa de assunto. Nós vimos a neve em Guarapuava, que foi um fato local que aconteceu em âmbito nacional. Porém, não teríamos nós que pensar em democratização da comunicação também? Para que nós precisamos saber utilizar mais as nossas rádios locais, as nossas TVs locais, os nossos jornais locais. Nós temos o Jornal Diário de Guarapuava, que você conhece bem, né? Você lê todos os dias, está bem informado, e parece que agora tem um outro jornal. O Jornal Extra, né? Não é diário, mas ele curiosamente, ele é publicado no dia que o diário não publica, que é a segunda-feira. Até para ser uma alternativa mesmo, certo? E ele é um jornal que foi criado agora em Guarapuava no mês de julho. Então, nós temos dois jornais, basicamente, né? Um diário, que tem sido bastante propositivo, que tem pautado a política local, nas eleições, aberto espaço para esse grupo, aquele grupo. Ele não tem, assim, uma definição específica. Ele tem alguns questionamentos interessantes. Fora os dois jornais, o que nós temos mais em Guarapuava? Emissoras de rádio. Escrita, daí imprensa escrita essas, emissoras de rádio. E o jornalismo da RPC. Isso. Que é bastante assistido. Sim. Certo? Seja de manhã, seja à noite, seja meio-dia. É isso? Então, como é que o guarapuavano fica sabendo das coisas que acontecem no exterior, em nível nacional, em nível estadual e em nível local? Através dessas fontes, não é? Essas fontes são fontes confiáveis? Totalmente confiáveis? Uma pergunta que a gente faz. Tem autonomia? Até que ponto esses veículos de comunicação têm propaganda governamental? Seja do governo federal, do governo estadual e até do governo municipal. Porque quando tem, então, um patrocinador estatal, fica complicado ter uma posição independente. Ou talvez o que seja necessário e o que a gente pode ver em algumas emissoras, alguns canais, alguns jornais, é a posição diferenciada do departamento comercial e do departamento de jornalismo. Com autonomia daí. São dois departamentos distintos, né? Tá.
a gente sabe que muitas vezes existem implicações entre esses dois. Tem tensões. Porque nós vemos, por exemplo, rádios que têm um departamento comercial, inclusive estruturalmente e fisicamente, do outro lado do departamento de jornalismo, para que a pessoa trabalhe com o jornalismo, trabalhe naquela posição mais séria, possa transmitir informações mais sérias e também possa buscar informações, né, em vários âmbitos, que é, por exemplo, o caso da Fundação Nacional de Belém, hoje da Central Cultura de Comunicação, que tem posições, como é o caso, por exemplo, da Rede Paranaense de Comunicação, Exatamente. que é aqui com a RPC, o grupo, o GRPcom, organiza aqui, e os próprios jornais, inclusive, como é o caso do Diário e do Extra. Tem pessoas para trabalhar no jornalismo, mas essas pessoas, digamos, elas não vão lá negociar o comercial. O comercial, né? A venda. A empresa A, B ou C. Certo. Porque chegamos naquele ponto que é complicado muitas vezes. Você tem lá um anunciante, mas esse anunciante interfere diretamente na programação e no trabalho jornalístico. Até que ponto esse jornalismo pode ser isento? O Luan, e os profissionais de jornalismo de Guarapuava que você conhece bem, você é um deles, está concluindo o curso de jornalismo e já tem uma farta atuação nessa área. Melhorou bastante os profissionais de jornalismo de Guarapuava nos últimos anos? Eu vejo que sim, professor. Nós temos tido a inserção de novos profissionais todo ano. Nós temos, né, um curso que de traz uma visão diferente. Que forma e traz visões diferentes, inclusive visões de outras cidades, visões de fora, pessoas comprometidas com o jornalismo mesmo, que trabalham arduamente pelo jornalismo. Você encontra colegas, às vezes, à noite, em outros horários, de madrugada, trabalhando em vários horários para poder levar informação a esse público, sabe? E pessoas comprometidas, inclusive, que vão lá, protocolam, se adequam à lei de acesso à informação, sim. Vão lá, protocolam a lei de acesso à informação, seja na Câmara, na Prefeitura, nos órgãos da cidade, fazem as reportagens no bairro, correm atrás de tudo isso, sabe? Para informar bem a população. Para informar bem a Agora população. É o seguinte, Luan, até que ponto, digamos, a imprensa vai conseguir, ou se é de fato, ela vai conseguir permanecer autônoma mesmo? Né? Porque só pela publicidade que ela faz, né, a gente vê que grandes redes da imprensa, mídia, jornais, sempre tem alguém interessado, pois é o quarto poder. Só que esse quarto poder ele não é autônomo, ele está em função de alguém, em momentos a grupos políticos, em momentos ao povo. Aí depende muito, né? É o que aparece. Na verdade, a imprensa ela quer parecer ser do povo, estar a favor e transmitir para o povo, ou a massa, né? Como diz. Mas vai chegar um ponto, tudo bem, essa história, o pessoal lutando por essa autonomia, deveria ser um jornalismo autônomo, a imparcialidade é difícil dizer, né? Mas assim, sem aspectos grotescos assim de estar puxando para um lado assim. E uma coisa depende ela precisa da outra. sobreviver. Ela precisa sobreviver. Aí Para que sobreviver está, tem que claro. ter patrocinadores, apoiadores e investidores. Até para que ela tenha condição de ser lida. Porque não tem uma diferença de comunicar bem e informar bem. Com certeza. Porque tal televisão comunica maravilhosamente bem, mas informa terrivelmente mal. E tem canais que não têm um bom layout, Uma boa comunicação, mas tem uma informação mais consistente. Isso mesmo. A própria TV Cultura. Sim, e o que ainda nós precisamos avançar muito em Guarapuava é na situação justamente dessa, de informar mais, sabe? De ser meios mais questionadores mesmo, questionar situações da cidade, buscar informações, buscar se adequar a leis, ir atrás, correr atrás de tudo isso, sabe? Até no próximo bloco nós vamos debater um pouco mais disso e falar também sobre algo que é muito importante, que o curso de comunicação hoje, por exemplo, debate, que é sobre leitura crítica da mídia. Até que ponto a gente precisa disso nas escolas, por exemplo? Voltamos no próximo bloco. Voltamos com o nosso último bloco do Minutos de Argumentos e, é claro, lembrando que você também pode acessar esse vídeo no www.guarapuavatube.com.br. O tema de hoje é um tema interessante, né, professores? Falar sobre imprensa, falar sobre liberdade da imprensa é muito importante. E a gente precisa ressaltar cada vez mais que é importante nós ter canais de acesso à informação. E até a própria informação é um direito garantido na Constituição. Certeza. Você estava falando de Guarapuava. Quantas emissoras de rádio existem em Guarapuava? Hoje nós temos 8 emissoras. Nós temos 8 emissoras comerciais, uma comunitária. Outra é educativa, que é a rádio universitária, que fica em Três Rios, que é uma rádio da universidade em parceria
com a agrária, mas é uma rádio essencialmente da universidade. 95% da programação é ligada à universidade. Nós temos uma rádio da Diocese, duas rádios da Diocese, que é a Cultura M560 e FM 93,7. Uma rádio que retransmite a programação, que é a Rádio T, né, do empresário de Ponta Grossa, que tem vários pontos no Paraná. Duas rádios do ex-prefeito de Guarapuava, Fernando Carli, uma que é a Rádio 92 FM e a outra a Rádio Cacique, e duas rádios ligadas ao Grupo Matos Leão de Comunicação, que é a Rádio Difusora, na frequência 1250, e a Rádio Atalaia, que está sobre hoje concessão, né? Também é arrendada por um grupo de uma igreja evangélica de Guarapuava. Ou seja, nós temos vários meios. Se a gente for pensar, tem muitos meios de comunicação. Isso. Fora isso, nós temos os dois jornais já citados, o Extra e o Diário. Nós temos a RPC, nós temos a transmissão aqui, por exemplo, do E-Paraná, do canal da TV Educativa, que aborda assuntos de Guarapuava, inclusive. Nós temos também canais de comunicação dentro da universidade, como é o caso do Agora Online, como é o caso dos jornais ligados a Unicentro, que é o jornal Unicentro, né, que retransmite, como na TV Araucária, aqui também, por exemplo. Nós temos TVs a cabo e ainda temos os jornais ligados também a estudantes da universidade, como é o caso do Jornal Ágora, e outro jornal que faz um jornalismo narrativo totalmente diferente daquilo que a gente vê no dia a dia, do tradicional, que é o Jornal Bebop, que também é um estilo revista, um jornal ligado ao 4º ano de jornalismo. Para se informar, nós temos muitos meios de comunicação. E tem blogs, diversos blogs. E vários blogs na cidade. Eu acho que, até comentei aqui no segundo bloco, algo que a gente precisa exercitar mais, precisa instituir mais com esse emaranhado de informações que nós temos no dia a dia, é a leitura crítica dessa mídia, né? Algo que a mídia e a educação, inclusive disciplina no curso de jornalismo da Unicentro, sugere muito. A gente exercitar mesmo a leitura crítica de tal meio de comunicação. Por que tal meio de comunicação fala dessa forma? Por que o texto jornalístico é colocado dessa forma? Por que nós temos a pirâmide invertida, muitas vezes, que é começar o texto jornalístico com aquilo que é de mais importante, depois um segundo assunto mais importante, e depois algo mais rebuscado? Por que nós temos que ter matérias complexas, muitas vezes, um assunto muito complexo, para ser encaixado durante 2 minutos, 1 minuto da programação? Tudo isso é interessante, até mesmo a gente saber ouvir rádio, né? A gente está ouvindo essa rádio, mas ela defende que aspecto da sociedade? Certo. Por que está falando dessa forma? É uma leitura crítica da mídia. Né? Nós não temos aqui um espaço igual ao Observatório da Imprensa, né? Não. Que avalia o discurso de vários meios de comunicação. Você conhece o Observatório da Imprensa, né? Já ouvi falar. Ele é bastante versátil, bastante crítico. Ele analisa uma afirmação de um meio de comunicação e coloca uma outra posição, meio que dialeticamente falando, né? Sim. Olha, eu queria até explorar uma coisa com o Francis aqui. Os meios de comunicação de massa, essa expressão nasceu lá com a escola de Frankfurt, com Adorno, Horkheimer, porque as pessoas saíram do campo, migraram para as cidades para trabalhar, foram para as grandes cidades, as metrópoles, né? E daí surgiram os meios de comunicação de massa. Os jornais, populistas, até programas de rádio. Aí a emissora de rádio, o programa de rádio foi extremamente utilizado por ditadores, por políticos, até hoje é bastante utilizado. Os políticos gostam do rádio, elegem-se com o rádio. Existem muitos deputados federais, estaduais, que têm a sua raiz no rádio. A história, né? Vargas utilizou muito bem o rádio. Inclusive o cinema, a Voz do Brasil hoje, que todo dia às 7 horas nós temos todas as uma criação. É uma criação do Vargas. Perón utilizou também. Até o tema da minha tese na faculdade é justamente esse. Como que Perón e Vargas conseguiram utilizar muito bem esse rádio, também o cartaz, é claro, na Argentina, mas o rádio como um instrumento de poder governar, né? De governabilidade e um instrumento eleitoral, muito bem utilizado. A comunicação em massa, naquela época também, apesar das restrições à imprensa, ainda a imprensa que existia estava bem, conversavam diretamente, estavam bem compactuadas com a questão da ditadura. Então não era um incômodo. O que eu vejo, um pouco o que eu sei assim, da história, é que em 1950 a imprensa começou a tomar mais autonomia. E daí com isso a ditadura entrou com novas regras, mas para isso foi bom, né? Aquilo que está sendo ocultado é sinal que é bom, deve ser ouvido. Então foi
um ápice da imprensa. Então a imprensa daí, a partir daí, ela tomou essa preocupação em, digamos, levar à massa aquilo que é interessante à massa e meio que ofuscar o que está por trás, a quem realmente ela serve. A imprensa hoje ainda faz isso. Ela se faz de quem... Não, estamos desinteressados em informar você. Desinteressado, sim, particularmente. Não temos alguém que está interessado naquilo que vamos falar para você, mas sim transmitir a realidade do que está acontecendo imparcial. Ou seja, sempre tem opinião, né? Mas não... A imprensa não podia, assim... Eu acho que ela vai se tornar melhor quando... Não só opinião, mas, digamos assim, como doxa, né? Mas algo assim, mais... Buscando mais a verdade, uma episteme. Mas como fazer isso sem estar a serviço de alguém? E a questão da censura? Como censurar a mídia ninja? Não tem jeito. Não tem como. Eu acho que hoje não tem como censurar mais nada com as redes sociais, né? É difícil você... Não é impossível. A gente teme por uma ditadura, né? Mas a liberdade de imprensa hoje, seja da forma que for para se mostrar esse discurso, felizmente ou infelizmente, é algo muito bom. Se a gente for pensar, porque estamos num regime democrático, né? Seja da forma que for colocada, o que a gente precisa começar a se acostumar é que os discursos são sempre discursos que oriundos de uma carga cultural, de uma carga política, de uma carga ideológica. As redes sociais é a democratização, como se diz, da imprensa, né? Só que tem por um lado o seguinte, ela anuncia o que se quer e se compartilha o que você pensou ser legal naquilo que o outro... Eu tenho uma crítica com relação à superficialidade, às vezes, das redes sociais. Sim, é claro. É uma coisa muito vulnerável e que anula praticamente o papel do intelectual. O especialista, o blogueiro fica mais importante porque ele é mais instantâneo, mas o nível de profundidade dele deixa a desejar, muitas vezes. E volta a uma discussão complicada também, né? Que é a discussão do diploma. A queda do diploma, colocada pelo Gilmar Mendes no STF, foi algo totalmente, claro que na minha opinião, e na opinião de talvez grande parte dos jornalistas, errada. Porque a liberdade de expressão, nunca ter o diploma de jornalismo vai infringir a liberdade de expressão de ninguém. Todos podem ter a liberdade de expressão. O que se precisa colocar é que o profissional, o jornalista, é diferente da pessoa que posta num blog, que posta numa rede social, e essa informação dessa pessoa não é uma informação menos importante que a do jornalista. Só que precisa se definir quem é o jornalista, o que é o jornalista. Talvez seja difícil de definir isso, mas a importância desse profissional na sociedade. Isso, e a questão da veracidade do fato também. Porque se a gente for analisar pelas redes sociais, aquele maníaco da Cruz estava andando por Guarapuava e também não tinha nada, o cara foi pego lá no Paraguai e tinha gente vendo o cara aqui em Guarapuava. Sim. Porque as redes sociais estavam dizendo que ele estava por aí. Parece que o nosso tempo acabou. Precisamos sempre pensar em todas as situações, né? E que nós tenhamos, quem sabe já a Câmara dos Deputados possa votar o quanto antes a volta do diploma para o jornalismo e regular essa profissão, como todo mundo discute, e é claro que se pensar em todas as situações, mas foi um debate muito bom. Ok. Voltamos sempre com Minutos de Argumentos, trazendo assuntos importantes sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado e do nosso país. Você pode também acessar este vídeo falando sobre imprensa no www.guarapavatube.com.br. Ficamos por aqui. Até mais.